Sou Hércules Teixeira. Hoje vamos falar sobre Luxemburgo, um país localizado na Europa, faz divisa com a Alemanha, França e Bélgica, tem uma população de cerca de 600 mil habitantes. Sua capital, o nome dela é o mesmo do país, que se chama Luxemburgo também. O PIB de Luxemburgo algo em torno de 75 bilhões de dólares, dólares PPP em 2019. O PIB per capita em PPP de 121 mil dólares, é o maior PIB per capita do mundo, Luxemburgo. As exportações de Luxemburgo representou em 2019 14 bilhões de dólares e as importações representaram 22 bilhões de dólares. Então o Luxemburgo tem um déficit na sua balança comercial de quase 8 bilhões de dólares. Seus principais parceiros econômicos é a França, a Alemanha e a Bélgica. Os seus principais produtos que eles exportam: maquinária industrial, ferro e aço, plástico, maquinário elétrico. Então está entre os principais produtos que ele acaba exportando. O índice de liberdade econômica, Luxemburgo ficou em 2020 na 23ª posição. O IDH em 2019, Luxemburgo ficou em 23º lugar. O índice de corrupção, de percepção de corrupção no mundo, eles ficaram em 9º lugar, empatado com a Alemanha. O setor financeiro é muito forte, representa 27% do PIB de Luxemburgo. Então é um paraíso liberal, tem uma carga tributária baixa, é um país desenvolvido, padrão de vida ótimo para a sua população. Então o liberalismo deu certo, o capitalismo financeiro funcionou. Então o Brasil deveria adotar essas medidas. Por quê? Funcionou, olha lá, esses índices maravilhosos de Luxemburgo. Corrupção, 9º lugar. Liberdade econômica, 19º lugar. IDH, 23º lugar. País desenvolvido, primeiro mundo. Funcionou. Mas será que é assim mesmo? O setor financeiro representa 27% da economia, do PIB. Será que realmente é? Isso não é uns dados meio superficial? Não deveria se fazer uma análise sobre a economia, como que é formada a economia, as particularidades da economia de Luxemburgo? Eu acredito que deveria fazer uma análise, não apenas olhar esses números e ficar jogando pela internet afora e dizendo que o liberalismo funcionou. Estou aqui querendo criticar o liberalismo, eu estou aqui querendo criticar a maneira que as pessoas fazem. Olham para um índice e dizem que aquilo é maravilha. Muitos olham para o índice de corrupção, percepção da corrupção, vê o Brasil lá entre os últimos lugares, o Estado tem que acabar. O que dá certo é Luxemburgo, 9º lugar, índice de percepção de Estado. Então o Estado onde é menor, cobra menos impostos, deixa a iniciativa privada trabalhar melhor, o capitalismo financeiro imperar, é melhor. Só que tem um probleminha. Luxemburgo é conhecido por ser um paraíso fiscal. Isso mesmo, paraíso fiscal. O que é um paraíso fiscal? Muitas pessoas ricos, que têm grandes fortunas, políticos, corruptos, assassinos, talvez criminosos e etc., as pessoas talvez de má índole, acabam mandando dinheiro para Luxemburgo. Então, mas só que você olha para Luxemburgo, 600 mil pessoas, um país pequenininho, não tem condições de abrigar tantas empresas. É um país que tem muitas empresas, não condiz com a realidade. Para que essas pessoas? Só que essas empresas são de fachadas e o governo liberal, aí pode, aí sim o governo pode liberal, aí os liberais defendem. O governo protege essas pessoas. Olha o absurdo, cara. O governo protegendo essas pessoas. Talvez um dinheiro corrupto, um criminoso. A pessoa protege. Aí ele cria lá uma empresa de fachada. Por causa da União Europeia, vem forçando nos últimos anos. Eles meio que criaram algumas regras ali, mas mesmo assim ainda beneficia muito que se você tem um capital de até 25, você cria uma empresa lá, então eles dividem por várias empresas de fachada. A empresa que tem até 25%, quando você vai pesquisar o cidadão, o jornalista, vão pesquisar quem é o dono daquela empresa, ele não aparece. Então fica meio que escondido. Quando eles começam a fornecer os dados, são muitos dados confusos, difíceis você pesquisar, complicado, que o jornal Le Monde teve acesso a esses dados, pesquisou, levantou, foi muito trabalhoso, dificultoso, e descobriu que havia muitas pessoas criminosas, mafiosos, que tinham uma empresa de fachada lá, e que eles operavam em outros lugares do mundo. Talvez você nos Estados Unidos, ou no Japão, ou aqui no Brasil mesmo, está fazendo negócio com um criminoso, com um mafioso e não sabe, porque é aquela empresa. Mas você não sabe quem é o dono daquela empresa, você só vê o gerente ali, o gestor, o administrador, e você não sabe quem é o dono de fato. E talvez uma pessoa muito ruim,
Mas o país igual lá na África tem muitos políticos corruptos que ficam explorando aquelas pessoas. Na Ásia também tem políticos corruptos. Aqui no Brasil, na América Latina, cara. E você dizer que um país desse está certo, isso funciona. Fazer essa trapaça. Imagina se todo mundo começar a fazer isso. Isso não vai dar certo. Isso só dá certo porque alguns países fazem essas manobras de paraísos fiscais. Se o Brasil for fazer também, todos for fazer, vai virar todo mundo bandido, cara. Que eu vou roubar, porque eu não vou ter punição. Eu posso virar um político, roubar todo o dinheiro do povo, botar no próprio Brasil. O Brasil é um paraíso fiscal, ninguém vai ter acesso às minhas contas, vou estar protegido pelo sigilo bancário. Então isso é trapaça. Então, é uma crítica que eu faço aqui ao índice de percepção de corrupção. Como que pode um país dessa maneira, que não dá certa transparência aos seus cidadãos, ao mundo, porque se lá tem dinheiro do mundo, o cidadão brasileiro tem dinheiro brasileiro aqui, o cidadão brasileiro tem que ter acesso a esses dados também. Uai, porque vai que é um político corrupto, como é que eu vou ter acesso a esses dados? E não tem. E lá no índice de corrupção, Luxemburgo, 9º lugar. Isso é combate à corrupção. Eu acho que é uma crítica que eu faço. Então você não pode confiar muito nesses índices. Tem pessoas aqui no Brasil que olham o índice, o índice de liberdade econômica, o índice de corrupção. O Estado não presta, tem que acabar com o Estado, porque o Estado não vale nada, porque um Estado, com mais Estado você tem mais corrupção, e você tem um país com menos Estado, onde os liberais adoram falar Luxemburgo, liberalismo, capitalismo financeiro, deixa a iniciativa privada trabalhar, os caras fazem isso. Índice de liberdade econômica, 19º lugar. E acho que isso não condiz com a realidade. E não é só Luxemburgo. Tem muitos paraísos fiscais aí onde os liberais andam falando. Singapura, Hong Kong, a Suíça. Até uma briga ali se os Estados Unidos, alguns americanos. Não, nós não somos um paraíso. Os Estados Unidos. Porque lá tem um lugar nos Estados Unidos que tem mais empresas do que população. É complicado. Não se pode fazer um negócio desse. Aí como que esse país paga de liberal? É isso que funciona o liberalismo, com essas trapaças, protegendo o dinheiro para trazer dinheiro, para ganhar uma certa quantia, explorando pessoas de outros países, talvez que estão um criminoso, mas não um traficante, cara. Vende droga ali, mata tantas pessoas. Ele está ali, tendo sua riqueza lavada tão facilmente assim, político corrupto. Talvez um grande empresário, o cara tem bilhões e bilhões e não paga imposto, porque leva seu dinheiro para lá, cria empresa de fachada pelo mundo, fica movimentando. E talvez as pessoas do país deles estão passando fome por necessidade, porque ele explorou todos os recursos, ficou com a boa parte, e uma grande maioria não tem recurso. Eu acho que isso é errado. A pessoa que tem coragem de defender um liberalismo desse, um índice de liberdade desse, que tem um país desse, nesses índices, eu acho que deveria refazer seus conceitos. Nós estamos no século XXI, cara. E ficar criticando o Estado. Então, há falhas tanto de Estado e falhas de mercado. Não tem esse, um é bonzinho, o outro é santo, nós temos que confiar tão só no Estado. Nós temos que ter um equilíbrio. O Estado, nós temos que ter o Estado, mas o Estado que ele equilibre as coisas. Tira o dinheiro, as pessoas ganham mais dinheiro, tira um pouco dessa e repassa para as pessoas de baixo. E que não fiquem criando esses paraísos fiscais. O Estado erra com corrupção do Estado, só que também a iniciativa privada erra, porque os caras vão pegando todo o dinheiro, vão criando certos monopólios, vão manipulando a situação, vão pegando todo o dinheiro. Esse Deus mercado que regula tudo não existe. Isso é uma hipótese, não é nem teoria. Que existe um formigueiro lá, que as formigas... Gente, pessoas, elas não são formigas. As formigas, elas trabalham para o formigueiro. As pessoas, elas não trabalham para a sociedade. Você tem que pôr isso em mente. Quando você vai trabalhar para alguém, um empresário monta uma empresa, ou qualquer pessoa, não estou aqui querendo criticar ninguém. Enquanto você vai fazer alguma coisa, você não faz para a sociedade, você faz para você. Para você ter seu retorno, para você talvez comprar seu carro, sua moto. Você não trabalha para a sociedade. Então esse erro, dizer que o Deus mercado vai operar e vai regular tudo, não vai. O mercado sempre vai favorecer o mais forte. Porque ele está dentro do capitalismo. O capitalismo é uma pirâmide. O que é uma pirâmide? Você tem uma grande base aqui, grandes pessoas na base para sustentar uma minoria no topo. Então tem que vir um Estado e redistribuir esse dinheiro para baixo, para poder movimentar a economia. O mercado ele pode ser até eficiente, mas ele não é eficaz. E há provas disso. Luxemburgo, Singapura, Hong Kong, esses paraísos fiscais, entre outros paraísos fiscais, não é só esses, tem vários paraísos fiscais. Então o foco aqui é Luxemburgo. Como que Luxemburgo está entre os 9º lugar, país menos corrupto do mundo,
fazendo um absurdo desse, em pleno século XXI, protegendo pessoas que talvez de má índole, pessoas que não estão honrando com a sua obrigação com a sociedade. Eu acho que deveria fazer uma revisão, você que anda defendendo o índice, comece a dar um pouco a particularidade daquele país que você tanto defende de índice. Ah, índice de liberdade, índice de DH, índice sei o quê. Vai lá, faz um estudo sobre aquele país, pesquisa fontes. Tem aqui as fontes sobre Luxemburgo, lê um pouco sobre Luxemburgo, para você poder entender por que eles são os países mais ricos do mundo em PIB per capita. Porque, será que realmente é tudo o que se fala, índice de liberdade econômica, de corrupção? Pesquise. O que eu tinha para falar no vídeo era isso. Quem gostou do vídeo, quiser se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo, seguir a página no Facebook Hércules Teixeira Industrializa Brasil, eu agradeço.